Meus amigos, bom dia. Estou aqui gravando na madrugada. Eu queria desabafar com vocês. Queria saber de vocês aqui quantos se sentem tristes no Natal também. A gente não sabe quanto tempo a gente vive, né? Se a gente chega aos 90, aos 93, como meu avô chegou. Minha avó, né, na verdade, chegou a 93 ou 94, não lembro agora. A gente não sabe se a gente consegue chegar nessa idade. E se a gente parar para pensar, eu tô com 47 anos, eu vivi, né, intensamente 40 e poucos natais. E em 2018 perdi meu avô, ano passado perdi minha avó, e é o segundo Natal sem a minha avó. O segundo Natal sem minha avó. Ela não viu essa última Libertadores agora, meu avô não viu nenhuma das 3 últimas, ele tinha visto 81. E desculpa esse desabafo, é que eu queria conversar com vocês, cara, de verdade. Às vezes a pessoa que está do outro lado aí precisa também desabafar junto, sabe? Me dá muita tristeza não ter as pessoas que eu amo. Eu falo amo porque eu nunca vou esquecer as pessoas que eu amo comigo no Natal. É uma data triste para quem perdeu. E o meu filho Otto, que chegou agora, traz um pouco de alegria, mas eu fiquei pensando muito nisso. É uma data tão especial, que quantas vezes mais, quantos natais mais eu vou poder comemorar? 30? 40? Se eu chegar aos 87 anos? 40? Já pararam para pensar? São poucos, né? Quantos anos eu tenho para ver o meu Flamengo ser campeão? Por isso tem que viver intensamente, cara. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter. Eu acredito muito, tá, no avanço da tecnologia, células-tronco, órgãos sintéticos, né? O pessoal trocar os órgãos para viver 150, 200 anos, eu acho que isso é possível, tá? Não estou nem falando da transcendência que muita gente fala de você fazer o upload da sua consciência para uma máquina, que eu toparia fazer. Eu penso muito em poder continuar aprendendo, conhecendo os lugares, vivendo, mas isso só tem graça se você tiver pessoas com você. Não adianta você viver eternamente se você não tiver as pessoas que você ama do lado. E eu já perdi muitas pessoas que eu amo. Eu vi o Indiana Jones uma vez, naquele filme do Reino da Caveira de Cristal. Ele fala, o amigo do pai dele, fala para ele, tem horas chega uma hora que a vida para de dar e começa a tirar. A vida já me tirou muito, mas me deu agora um pouco também, um pouco não muito, né, que é o meu filho que acabou de chegar. Mas é isso, um desabafo de Natal. Os cachorros estão ali dormindo, uma com 9 anos, uma com 2, e a gente sabe que também vivem, a vida deles passa rápido também, né? A Zoca já tá com um pelinho todo branquinho, nossos amores aí. E, gente, é isso. Essa mensagem de Natal é uma mensagem de desabafo e ao mesmo tempo uma conversa com vocês aqui. Porque qual é a graça da gente estar aqui e não conversar, né? Bem, vou trazer as notícias do Flamengo aqui para vocês. Eu quero lembrar vocês que os patrocinadores estão aí no comentário fixado e que esse mês
você tem aí, agora, próxima comemoração é Réveillon, e na noite da virada nós temos aí 3 prêmios de R$ 1 milhão e um prêmio de R$ 2 milhões no dia 2 de janeiro, tá? Então, são prêmios aí, 5 milhões em prêmios, fora os prêmios instantâneos de até R$ 100 mil. Raspou, ganhou, é Pix na conta. Então eu convido você a garantir o clube de benefícios do Pix do Milhão. Garantindo esse clube de benefícios, você troca pontos por produtos, experiências e ainda ganha o direito de participar desses sorteios, dessas premiações. Eu quero convidar você também a emagrecer com saúde com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim da Mais Cabelo, parceiro nosso aí há muito tempo. E também, né, avisar que o QR Code vai estar aí na tela. Vou deixar durante o decorrer do vídeo aí o QR Code também do Pix do Milhão. Mas eu queria lembrar você que você pode chamar a Caravana do Haroldo aí para fechar a Recopa. Você já pode fechar a Recopa, os 2 jogos. Jogos do Flamengo no Brasileirão já no Maracanã. Você pode já fechar a sua viagem para estar acompanhando o Mengão no Maracanã. E também aguardar aí, né, já conversar com eles para já começar a ver a questão da reserva para a Supercopa. Bem, trazer aqui informação importante com relação a mercado da bola e também com relação o Flamengo pode ganhar um dinheiro aí, né, com jogadores crias que estão sendo negociados, né? Tem ex-dirigente do Flamengo provavelmente indo para o Corinthians e não vai ser o Marcos Braz não, hein? Pelo visto vai ser o outro dirigente do Flamengo, tá? E eu já vou começar aqui falando da premiação do Campeonato Carioca, que pode fazer o Flamengo chegar a superar a premiação, o que ganhou de premiação no ano de 2025 e superar a receita de 2025, porque essa premiação vai ser muito boa. Olha só, o Campeonato Carioca mudou o modelo financeiro e terá premiação para o campeão. Em 2026, o Campeonato Carioca adotará um novo modelo de distribuição financeira com maior peso para o desempenho esportivo e premiação para o clube campeão. Em reunião realizada na terça-feira, na sede da FERJ, os 12 clubes aprovaram a mudança, segundo o jornalista Gilmar Ferreira, tá, do Jornal Extra. Dos 90 milhões arrecadados com o patrocinador Master, 30 milhões serão destinados a cotas fixas nesse formato. O Flamengo recebe 10 milhões fixos, tá? Mas aí tem a outra parte que é com desempenho esportivo. Então o Flamengo recebe 10 milhões fixos e o Vasco, Fluminense e Botafogo 6,6 milhões cada um. Tá? O Flamengo antigamente já recebia 27 milhões na mão. Agora não, o Flamengo tem que ser campeão para receber 27,5. Tá? Então, os outros 46 milhões serão distribuídos pela performance esportiva. Os 8 classificados às quartas de final garantem 1 milhão cada. O campeão da Taça Guanabara recebe um bônus de 1 milhão. Os semifinalistas embolsam 5,5 milhões cada, os finalistas somam mais 5 milhões cada, o campeão soma mais 5 milhões, tá? Aí o Campeonato Carioca começa no dia 14 e esse valor aí, o Flamengo vai ter que utilizar a base e tudo mais, mas fez sempre isso, foi bicampeão dessa forma, pode ser tricampeão, então além da premiação alta, vale o tricampeonato para o Flamengo, que é muito importante, tá? Flamengo que até costumava colocar as estrelinhas dos tricampeonatos na camisa. Aí a gente tem, então, o valor podendo chegar a 27,5 milhões de reais, o que seria muito importante aí para as receitas do Flamengo em 2026, tá? A gente teve aí, falar de mercado da bola, a gente teve os torcedores do Flamengo, mais uma vez, pedindo a contratação do Breno Bidon, jogador de apenas 20 anos, né? Os torcedores do Flamengo pedem a contratação do Bidon, que fez até uma jogada mágica no segundo gol do Corinthians, né? O gol do Memphis Depay. Então, todo mundo pedindo aí a contratação dele, que destroçou o Vasco da Gama, né? Os torcedores do Flamengo pediram, então, ao diretor José Boto e tudo mais, a contratação. Em janeiro é despejar 20 milhões no Bidon, meio campo para 10 anos de Flamengo. Eu concordo. O Flamengo tem que ir atrás do Breno Bidon. Moleque jovem com saúde, joga muita bola, rejuvenesce e qualifica muito o elenco.
cara, são muitos torcedores do Flamengo pedindo a contratação do Breno Bidon, tá? Joia rara em solo sul-americano. Breno Bidon, bem-vindo ao Flamengo. Então, cara, inclusive o Flamengo que enfrenta aí o Corinthians na Supercopa, e a gente tem o Bagre Neto, né, o craque Neto, pedindo aí que o jogo contra o Corinthians seja no Maracanã com torcida meio a meio para ter uma invasão do Corinthians. Vamos acompanhar, olha o que ele fala. Ó. Conversa aí. Oh, vai lá, é a Supercopa do Rei, vai no Maracanã. O Corinthians invade de novo o Maracanã. Vai dar metade da parada. Dá 30 mil ingressos pro Corinthians. E joga no Maracanã, Corinthians e Flamengo. No Maracanã, meu irmão. Vambora, pô. Boa ideia, Veloso. Vambora, mas eu fiz assim para a questão da invasão. Invasão. Não, é boa ideia, Veloso. Invasão. Pô, invasão o quê, rapaz? Invasão. Não tem isso, não existe de invasão. Se tiver meio a meio, os caras vão pegar o ônibus, vão pegar o carro, vão vir pro avião, vão vir para o Rio de Janeiro. Vão vir não porque eu não estou no Rio, mas vão para o Rio de Janeiro. Então, cara, invasão, isso acabou faz muito tempo, o negócio de invasão. Né? Contar que o Corinthians invadiu, o Flamengo também vai, viaja o Brasil inteiro, na verdade tem torcida do Flamengo, tudo quanto é canto. Então, agora, estão achando que o Flamengo é Vasco, né? Vocês estão achando que o Flamengo é Vasco. Tá certo. A gente vai acompanhar essa decisão da Supercopa aí, que é provável que seja em Manaus ou Brasília, mas seria bom que fosse no Maracanã mesmo. Deixa aí pro Maracanã, até porque nossa galera tá no Rio de Janeiro. Com certeza ia lotar os seus setores também, a torcida do Flamengo, tá? Bem, eu quero desejar de qualquer forma um Feliz Natal a todos aí, antes da gente prosseguir com o vídeo. E a gente tem aqui, inclusive, algumas outras informações importantes para passar para vocês com relação ao mercado da bola, né? O jornalista Ekrem Konur, o jornalista que é turco, né? Trouxe a informação seguinte, que o Flamengo está preparando uma proposta de 20 milhões de euros pelo jogador, o Castellanos, né? O Tati Castellanos, conhecido como Tati, mas é o Valentim Castellanos, tá? Argentino, jogador aí de nível de seleção, atacante espetacular, né? Jogador da Lazio. O Flamengo, segundo o Ekrem Konur, está preparando uma proposta de 20 milhões de euros pelo Castellanos. A Lazio também, a gente já sabe que quer pelo menos 30 milhões de euros, mas pode chegar ali nos 25, pode ser que consiga essa negociação. Mas 20 milhões de euros, que é o que o Flamengo está ofertando, é bem difícil que o Flamengo consiga, tá, gente? Então o Flamengo vai tentar, óbvio, né? O Flamengo vai fazer de tudo para conseguir contratar o Castellanos por um valor mais baixo, mas dificilmente a Lazio vai aceitar, sabendo aí que o jogador é uma peça importante, apesar da Lazio precisar fazer alguns negócios lá e tudo mais, transfer ban e tudo mais, mas eu acho que eles não vão querer liberar facilmente o Tati Castellanos, tá? A gente teve aí também o Flamengo tentando a contratação de destaque do Brasileirão a pedido do Felipe Luiz, tá? Então o Flamengo está buscando essas contratações e o Felipe mandou o Flamengo, o Boto e companhia buscarem informações sobre João Vitor, mas a situação não avançou com o defensor do Mirassol, e outro nome que o Flamengo está insistindo, segundo também o Coluna do Fla, é o do Tati Castellanos, que a gente estava falando aqui agora, atualmente na Lazio, que já foi alvo do clube rubro-negro. Inclusive, a informação é que ele aceitaria negociar com o Flamengo e que o José Boto pode pintar na Itália a qualquer momento para resolver essa questão da contratação do Tati. O zagueiro do Mirassol, o João Vitor, foi apenas interesse, segundo o próprio Coluna trouxe, interesse, e não há nada efetivo aí de proposta e tudo mais, e nem uma resposta do jogador, assim como até o momento não há nenhuma resposta com relação ao John Arias, né, que também interessa ao Flamengo, tá? Então a galera que está perguntando e tal já está respondido aqui agora. Olha, o Milan está tentando a contratação do Hugo Souza do Corinthians, o Flamengo segue de olho,
tá? Eles querem contratar o Hugo Souza, né, tirar o Corinthians, inclusive, caso venda o Breno Bidon, o Corinthians está numa pindaíba danada, ganhou o título, mas vai precisar vender jogador, né? Vendendo o Breno Bidon, alguns outros jogadores, inclusive o Hugo Souza, cai muito o nível do Corinthians, né? De acordo com o GE, o Milan realizou uma proposta para contratar o Hugo após o fim da temporada de 2025. O valor oferecido foi considerado baixo pelo Corinthians, que recusou a oferta imediatamente, mas pode chegar alguma outra coisa aí. Tá? Tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 29. O Corinthians detém 60% dos direitos econômicos do atleta. O goleiro tem multa rescisória para o exterior fixada em 100 milhões de euros, 652 milhões de reais, que nunca vai chegar, né? E o Milan também precisará negociar com o Flamengo. O Flamengo detém 40% dos direitos. Além disso, por ter revelado, o Flamengo tem direito a mais um valor aí de solidariedade, ou seja, o Flamengo pegando aí uns 43% a 45%, tá? O Hugo Souza já esteve em Portugal, no Chaves de Portugal, né? E aí tem essa possibilidade aí do Milan fazer uma oferta maior e o Flamengo vai pegar aí uma graninha boa, né? 45%. O Corinthians também vai pegar um valor interessante. Isso se realmente eles venderem, tá? E o Flamengo pode aproveitar até esse dinheiro para ajudar na contratação do Breno Bidon. A galera tá pedindo, né? Vai que. Então, Breno Bidon, mercado da bola, são muitos nomes surgindo, a torcida pedindo, Breno Bidon, o João Vitor Zagueiro, o Tati Castelhanos, né? E só para falar com vocês aqui que o Flamengo foi o time que mais levantou taças em 2025, tá? Impressionante o Flamengo, marca histórica, né? O Flamengo, no mundo, foi o time que mais levantou taças em 2025. O Flamengo é impressionante, gente. Parabéns aí ao Flamengo. Olha só, e a gente estava falando de Flamengo e Corinthians, né, que se enfrentam aí, falamos de jogadores que interessam, e tudo, mas estamos falando tudo e tem a ver com o Corinthians, que é o campeão da Copa do Brasil, e vai enfrentar o Flamengo na Supercopa, então vai se falar muito de Flamengo e Corinthians. O Corinthians tem aí o Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo, como favorito para o cargo de executivo de futebol. Tá? Eles buscam aí repor a vaga deixada por Fabinho Soldado, que rescindiu o contrato com o clube e tem negociações junto ao ex-diretor do Flamengo. Tá? Então, Bruno Spindel e não o Marcos Braz, como tinham falado por aí, né? A notícia que surgiu agora é que é o nome que interessa mesmo para o lugar do Fabinho Soldado, lá no Corinthians, é o do Bruno Spindel, né? Experiente aí, diretor executivo do Flamengo. E, meus amigos, a gente tem aqui uma situação para falar com vocês que o BAP mexeu, inclusive, com a cabeça dos torcedores rivais, tá? A entrevista que o BAP deu foi uma explosão na cabeça dos torcedores do Fluminense, por exemplo. Torcedores de vários clubes. Muita gente elogiando, inclusive, né, o BAP pela aula que ele deu, né, e pelas coisas que ele falou, inclusive, com relação até mesmo ao que alguns entenderam ser o Fluminense, né? Torcedores aí, o Carlos Daniel, que é um influenciador do Fluminense, ele deixou claro que ele gostou do que o BAP falou e que isso mexeu ali com a cabeça deles. Olha só. Olha só. O presidente do Flamengo mandou uma indireta pro Fluminense. Assista com muita atenção esse vídeo. Eu não tô afirmando, é uma pergunta. Eu quero que você, torcedor, assista e comente. Será que foi uma indireta pro Fluminense o que o presidente expôs? Algo gravíssimo que o presidente do Flamengo expôs. Eu acredito que em 2029 o único clube do Brasil que não seja SAF seja o Flamengo. E vai estar na Copa do Mundo esse ano. Muitos dirigentes de clube tocando o clube de maneira leniente. Eles gostaram disso aí. Para piorar o resultado, para chegar e dizer, olha pro Flamengo, como é que eu vou competir com esses filhos das putas? Só se eu virar SAF. Eu tenho um investidor e para deleite de vocês, eu tô aqui para ser o CEO da SAF. Olha aí, olha. Isso tá acontecendo com
vários clubes. Mas ele está falando do Fluminense, né? Ficou claro. Uma grande parte da torcida do Fluminense se viu nessa situação aqui. E aí eu te pergunto, eu não estou afirmando nada, a gente não tem certeza de nada. A gente não sabe quais são os clubes que ele falou, que são vários clubes. Ele não afirmou que era um clube específico. Vários clubes acontecendo isso. Será que o Fluminense está no meio desse bolo que ele falou? Coloque aí nos comentários, eu quero saber o que você acha. O presidente do Flamengo... Eu acho que tá. Não foi indireta, não. Foi uma diretaça. O Carlos Daniel, foi uma diretaça, tá? E só não vê quem não quer. Para mim ficou muito claro que ele está falando justamente do Fluminense, né? Porque eu lembro da questão do Mário Bittencourt levando lá para votação no Conselho a questão da SAF, ele seria, né, a informação que chega é que ele seria o CEO. Então, cara, gente, muito cuidado com esse negócio de SAF aí, muito cuidado, vender o seu clube. Eu, sinceramente, fico muito orgulhoso de saber que o Flamengo, pelo visto, vai ser o único que vai permanecer sem se tornar SAF. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, um Feliz Natal para você aí. Tamo junto, valeu!